Boa noite, pessoal, tudo bem? Guardando só uns minutinhos aqui para darmos início, então, à quarentena de hoje pela Fundação. Aqui, ó. E vamos lá. Defenda seu best. Aí para dar. O que é defender seu best? Eu queria pular uma linha, mas tudo bem, eu posso botar um hífen aqui. Ó. Tá. Sustentável. Beleza. Ser. Pronto, né? Aí, já tem uns 8 pessoas te vendo. Tá. Tá vendo? Aí você vai interagindo com eles e aqui eles podem ir mandando mensagem, pergunta, o que for. Aí aqui pra ficar certinho, eu vou ter que ficar segurando se eu quiser esse ângulo, né? Não, deixa encostado aqui, ó. Assim? Tá normal. Porque eles estão. Esse aqui é o seu teclado tá na frente, mas eles estão te vendo. Tá. Aqui, ó. Como aparece pra alguém que tá vendo a live. Perfeito. Tá, assim. Espera só um minutinho até a gente. Pessoal, então vou fazendo aqui boa noite a todos que estão nos assistindo, tá? E vou fazer aqui uma breve abertura e na sequência já chamamos a Tatiane Leite, tá bom? Ministério do Turismo, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, apresenta a Quarentena Cultural. Este projeto tem como objetivo principal promover ações e atividades culturais nas plataformas digitais da Fundação. São ações totalmente gratuitas e acessíveis à população de qualquer localidade. Outra proposta é incentivar a todos a ficarem em casa durante a quarentena prevista pelos órgãos competentes. Agradecemos a todos os parceiros e patrocinadores que apoiam o projeto diretamente e também através das leis de incentivo PROAC, Programa de Ação Cultural, e a LIC, LIC, Lei de Incentivo à Cultura. Eu sou Marcelo Cangemi, sou professor de ensino fundamental, de ciências e ensino médio, química. Estou terminando o curso de pedagogia, agora no meio do ano, e dando os primeiros passos em um mestrado em educação. E coordeno um grupo de leitura, a TAG Ribeirão. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a TAG é o maior clube de assinaturas de livros do Brasil. E eu também tenho um canal literário, o Leituras do Comandante no YouTube. Tá? Serão super bem recebidos. Deixa eu agora chamar aqui a Tati, que ela já entra para nós começarmos a nossa conversa. Não tá vegano não, né? Peraí, Mirella. Acho que mais um minutinho, né? Que a gente já começa. Mas lembrando então que nós vamos hoje, né, nesse projeto Quarentena Cultural, nós vamos falar aí do livro A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, né? Esse livro que é o livro da vida de muita gente e foi escolhido aí pela Tatiane como o seu best, tá? Como um livro da vida. Eu devo dizer que fiquei muito feliz quando recebi o convite para fazer a mediação, porque também é um dos meus livros da vida, tá? É um livro que foi lançado em 1984 e eu me lembro que no ano de lançamento todo mundo ou estava lendo A Insustentável Leveza do Ser ou tinha, né, planos aí de fazer a leitura, tá? Eu particularmente tenho uma edição aqui que eu gosto bastante, da Companhia das Letras, né? E, enfim, realmente foi uma ótima escolha aí da Tatiane. Bom, enquanto a gente espera aí a entrada da Tatiane, né? Deixa eu falar um pouquinho
um pouquinho do livro, uma breve introdução, antecedendo aí a discussão dela. E é um livro que se baseia no eterno retorno, tá? Do Nietzsche. Então é um livro que junta filosofia, né? É um romance com filosofia, tá? E é um livro que fica voltando sobre olhares diferentes das coisas que o autor contou. Então, assim, às vezes ele conta alguma coisa nas primeiras páginas do livro e depois ele vai voltar em alguns tópicos, né, lá para frente. Então não é um livro linear, tá? Então muita gente às vezes tem dificuldade porque demanda uma boa dose de atenção a leitura desse livro. Então, assim, enquanto alguns amam, como eu amei e muitos, tá? Eu entendo também aqueles que têm uma certa dificuldade nessa leitura não linear que o Milan Kundera ele fez. E também esse livro, 3 anos depois, ele virou filme, né? Então, assim, também foi um filme que repercutiu bastante. Foi em torno de 1987. Eu me lembro da atriz, a Juliette Binoche. E, se eu não me engano, eu assisti naquela época mesmo no cinema. Talvez no Cineclube Cauim, de Ribeirão Preto, tá? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se eu já tenho aqui a Tati. Manda mensagem pra ela no WhatsApp. Eu não estou com o WhatsApp dela. Você não tem mandado? Me ajuda aqui. Se eu não tiver entrado, não tem o que fazer. Pera aí. Aqui, já achei. Pronto, acho que agora deu certo de aceitar aqui a Tatiane. Tatiane, deva alguns segundinhos aqui para... Está aqui conectado. Oi, Tatiane? Isso, tudo bem? Eu acho que eu travei, né? Eu não estou te vendo. Estou te ouvindo, tá? Mas não tá me vendo. Não estou te vendo. Peraí, será que eu passo para entrar de novo? Vamos ver aqui. Se você quiser tentar, eu... Vou tentar entrar de novo, peraí. Tá. Pessoal, a Tati, ela tá então vendo a questão da conexão, da entrada dela, né? Mas então é isso, é um livraço, tá? Realmente criou bastante expectativa aí essa escolha da Tati. Deixa eu ver se agora vai dar certo. Vamos lá, adicionar. Então, mais alguns segundinhos aí, acho que já vai dar certo. Acho que agora foi. Ô, Tatiane, tudo bem? Tudo e com você, querido? Tudo jóia. Agora deu tudo certo, então. Agora foi. Ótimo. É um prazer imenso estar aqui. Deixa eu fazer uma breve apresentação sua, tá? Tá bem. E a gente já começa. Então, a Tatiane Leite, ela é jornalista de formação e com pós em editoração. Apresentou o Prêmio Jabuti nos canais digitais da Câmara Brasileira do Livro, foi colunista do programa Metrópolis, da TV Cultura e do Catraca Livre. Lecionou para 10 mil pessoas na maior aula da América Latina. Foi finalista dos Prêmios Jovens Talentos 2019 e ganhadora do Prêmio Retratos da Leitura no Brasil de 2018. Tatiane é a idealizadora do projeto Valer um Livro e acredita na ideia de educação como ferramenta de transformação social. Em tempos de 124 milhões de crianças e adolescentes fora da escola, o projeto tem a importante missão de estreitar os laços com a educação, independente da classe social ou escola frequentada. Tudo isso através de aulas, conversas e trocas que têm como função a desmistificação da literatura e do mundo dos livros. Este é o Valer um Livro, uma tentativa de transformar o mundo, vídeo por vídeo, passinho por passinho, para que tanto a universidade quanto o universo das letras não sejam um espaço onde apenas os bem-aventurados frequentem. E hoje, a Tatiane irá defender o seu best, o livro A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera.
Então, Tatiane, seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Eu a parabenizo pela escolha do livro, que eu também acho um livro maravilhoso. Quando me disseram que seria esse livro, eu abri um sorriso de ponta a ponta, que é muito bacana. Ai, que bom. Que bom, mas não é todo mundo, né? Isso, eu acho que isso é interessante. Primeiro, enfim, obrigada pelo convite. E que bom que a gente está aqui hoje para falar um pouquinho de livro, para falar um pouquinho mais de literatura. E, inclusive, foi até uma questão escolher aí qual seria esse livro, esse best-seller que a gente ia retratar, né? Porque os conceitos de best-seller, eles são bem, né, cheios de possibilidades. E o Milan Kundera, como um todo, né, toda a obra do Milan Kundera passa por uma questão que é essa linha insustentável, eu diria, né? Do leve e do pesado, essa linha de que é best-seller ou não é best-seller, porque costumam vender numa quantidade muito grande. A Insustentável Leveza do Ser é nitidamente o mais famoso de todos. Só que ao mesmo tempo que tem esse apego, esse lado comercial muito inerente, né? Também tem o outro lado que é um pouco político, é filosófico, é questionador, né? E que, enfim, a gente tem que saber defender, tem que tentar defender o máximo possível, porque a gente tem, principalmente aqui no Brasil, né? Coisas que são muito comercializadas, a gente tem uma tendência a rechaçar, né? Ainda mais se a gente for da academia. Quando eu digo academia, da universidade e tudo mais. Então, eu fico muito feliz de que você também goste do livro e que eu não vou defender o livro aqui sozinha. Inclusive, você fez uma observação que encaixa perfeitamente, por exemplo, Helena Ferrante. É uma autora que entende muito. E aliás, eu tenho um amigo filósofo que ele tinha muito preconceito com Helena Ferrante. Falou, é um livro que vende muito, eu já não compro. O dia em que ele leu, ele adorou. Né? É isso, engraçado, porque a gente teve, aliás, um dos primeiros livros que eu citei para o pessoal da organização da fundação, quando vocês me convidaram, foi algum livro do Jorge Amado, por exemplo, né? Principalmente Capitães da Areia. Porque até o Jorge Amado, que é o Jorge Amado, né? Um escritor muito cobrado nos vestibulares, muito presente nas escolas e nas listas obrigatórias, foi best-seller e tinha também uma visão muito deturpada e muito complexa, né? O Jorge Amado odiava, ao mesmo tempo que ele ganhava dinheiro com isso, ele odiava ser best-seller. Porque a gente tem uma coisa muito, um pé atrás, né? Quando a gente fala de coisa mais comercial. Aliás, se a gente for pegar agora, a gente teve há pouquíssimo tempo, vulgo mês passado, uma questão também, que o prêmio Jabuti, né? Que é o prêmio mais importante aí da literatura brasileira, o Oscar da literatura brasileira, fez uma nova categoria, né? Que eles chamaram de uma categoria mais comercial, inclusive, que eles chamaram de livros de entretenimento. E a galera entrou num frenesi tamanho, né? Porque a gente ainda tem uma questão com isso. O que é o livro de entretenimento? O que é o livro mais comercial? O que é o best-seller? Isso diminui o valor do livro? Não diminui, né? É o que você falou do seu amigo não ler Helena Ferrante. Exatamente. Que ele tá perdendo, no caso. Não, mas o primeiro volume eu enviei para ele pelo correio e ele disse que adorou. Eu já mandei o segundo, da tetralogia. Ah, que bom. Iniciou, então. Exatamente, né? O Tati, tem nessa edição da companhia, eles destacam aqui, eu acho que a gente podia começar por esse gancho, uma parte linda, porque o livro é lindo, né? É um livro para você ler com marca-texto, ou então, se você não gosta de marcar o livro, coloca alguma marcação ali, mas alguma coisa tem que ser, porque é um livro que te marca, né? Demais. E tem essa frase aqui, né, que ele diz assim: quanto mais pesado é o fardo, mais próxima da terra está a nossa vida, e mais real e verdadeira ela é. Em compensação, a ausência total de fardo leva o ser humano a se tornar mais leve do que o ar, leva-o a voar, a se distanciar da terra, do ser terrestre, a se tornar semi-real, e leva seus movimentos a ser tão livres como insignificantes. O que escolher, então? O peso ou a leveza? Eu acho que, muito bem começado, né?
Aí você, inclusive, vai me cortando qualquer coisa, tá? Porque eu falo mais do que a mulher do Yakult. Eu não sei se em Ribeirão Preto tem a mulher do Yakult. Que é- A mulher do Yakult. Você Passava aqui no lembra? lendo. Não sei se ainda tem. Que ficava na porta da nossa casa falando e falando com os nossos avós e mães e tal. É, eu sempre brinco disso, né? Mas enfim, então se você quiser, vai me cortando, porque eu desinvesto aqui uma hora e tenho que dar uma parada. Tudo bem, Mas pode, tudo pode. interessante. O que que foi? Desculpa, eu te cortei. Gente, então, qualquer coisa eu te Tá interrompo. bom. Não, é que eu achei muito interessante você começar, né, com esse trecho que dá nome também, que dá título ao livro, porque é justamente isso, né? Por trás desse título. Então, eu vi que você já tinha falado um pouquinho sobre o que é o livro e tudo mais, mas é importante a gente lembrar que a Insustentável Leveza do Ser, ela está mergulhada numa defesa filosófica, né? Duas, a gente vai pensar. Primeiro, que é a lei do retorno, do Nietzsche, né? Que é essa coisa que a gente vai retornar e retornar e retornar, e ele até usa uma expressão que é muito pesada, né? Que a gente está linkado e enfincado, como que é a palavra? É que a gente está tão mergulhado na vida como Jesus na cruz, como Cristo na cruz, né? E eu, que não sou uma pessoa que lembro muitas coisas de cor, eu lembro dessa fala de cor e eu lembro também dessa frase que você começou aí citando, que enquanto você estava relendo, eu recitei junto aqui com você, que é isso, né? Quanto mais pesado você estiver, mais próximo ao chão você tá, né? Mais linkado com o chão e com as verdades, né? Com essas questões da vida mais racionais. E aí isso traz esse mergulho filosófico dessas duas ideias são os pontos principais do livro, né? Porque todos os personagens eles são representações daquilo que o Milan Kundera quer defender, né? Por essa questão filosófica e tudo mais. Isso sem contar com a parte política que a gente já vai entrar. É tanta coisa que dá pra falar com esse livro, meu Deus do céu, né? É fantástico. 50 horas aí falando que a gente vai ter. Tem outras indicações literárias, né? É muito bacana. Total. Então, essa insustentável leveza do ser, eu acho que ela é um tema muito, muito inerente ao ser humano e que está muito presente agora em época pandêmica, né? Em época de isolamento, que a gente começou a perceber, principalmente a gente que conseguiu e que pôde ficar em casa e que tem convivido e que tem entendido mais, tentado ter um exercício de empatia maior e etc. A gente tem visto que nem tudo é 8 ou 80, né? Que nem tudo é pesado, nem tudo é leve por si só, que existem ali ramificações disso, né? Ele fala, ele inclusive começa nessa edição da companhia. Eu tenho as duas edições, eu estou aqui para consultar com a de bolso, né? Com a companhia de bolso. Mas aí na entrada, logo, ele começa a falar sobre a leveza e o peso e sobre essa questão de que, por exemplo, a escuridão não é só escuridão, né? É a ausência de luz. Então, e que o peso é a ausência da leveza e que isso nos faz entender e dimensionar ali, mais ou menos, que assim, se eu falo da escuridão, eu não estou falando só de um breu, né? Eu estou falando que a luz está ausente. Então a gente já entende, vai parecer bem filosófico agora, bem brisante, mas é um pouco isso, assim, de como que, quando a gente fala da escuridão, por exemplo, quer dizer que a luz já existiu. Para a gente saber o que é a escuridão, a gente tem que saber o que é a luz. Uhum. Então, para a gente saber o que é peso, a gente tem que saber o que é a leveza. E assim sucessivamente, né? A recíproca é verdadeira. E os personagens, eles mostram muito isso. Então, o livro já começa, por exemplo, com uma cena do Tomás, ou Tomasz, como eles falam, né? Que é um sotaque tcheco, né? Uma coisa ali de Praga e tudo mais. Olhando da janela do apartamento dele e pensando se ele vai ou não deixar a Teresa entrar na vida dele, né? E que supostamente ele representa a leveza e Teresa representa o peso.
Porque, para quem não sabe, a história que se baseia a Insustentável Leveza do Ser, a gente tem o Tomás e a Teresa, o Tomás representando que ele tem um divã na casa dele para que as mulheres não durmam lá, para que ele tenha uma desculpa boa. Ele se relaciona com todas as mulheres que ele pode, porque ele também acredita nessa lei do retorno do Nietzsche. E ele, inclusive, ele acha, né, ele fala que 90 e tanto por cento das mulheres são iguais, mas que ele quer conhecer as que não são iguais. Então, ele tem que se relacionar com o máximo de mulheres possíveis para conhecer essas mulheres que não são iguais. O quê? Pega todo mundo. Ele pega geral, né? E ele é um médico importante, um médico conhecido, e me parece ser um homem muito bonito, né? E intelectualmente também atraente. Então ele leva várias mulheres para casa dele, até que ele conhece Teresa, porque ele tem que suprir a demanda de um médico amigo que não consegue fazer uma cirurgia numa cidadezinha. Ele entra num restaurante, bar, lendo um livro, e Teresa é a garçonete desse local, né? Dessa cidade, desse bar que ele tá. E aí é muito louco, porque também esse narrador, que mais do que um narrador onipresente, onisciente, que sabe de tudo, é um narrador que ele tá quase presente na tua cabeça, né, cara? Pra mim é um dos narradores mais cheios de nuances da literatura, porque ele fala de um jeito, ele narra a história de um jeito que você tem medo de você olhar pro lado e ele tá lá. Né? Verdade, verdade. Narrando a tua vida. Eu acho que um bem parecido com esse narrador aqui é o narrador da Hora da Estrela, da Clarice Lispector, né? Que começa já com a cena da Macabeia atropelada e ele fala: bom, eu vou te contar a história dela e eu vou contar porque se eu não contar também ninguém vai contar, sabe? É esse narrador que ele também tem uma propriedade do que ele tá te falando, né? Então tudo que ele te passa é muito verdadeiro, é muito cheio de detalhes, assim. Ele conta, são 6 coincidências, né? Você estava dizendo do médico que ele teve que substituir, do bar, e ele vai enumerando, foram 6 coincidências. Os acasos, né? Do acaso, isso. Que levaram Teresa até o Thomas, né? Isso mesmo. É isso. E assim, para mostrar como essa questão filosófica é tão presente no livro, né? Ele traz essa coisa dos 6 acasos, que foi um casal que foi formado por causa de acasos. E isso também questiona muito a nossa existência hoje em dia, né? O que é coincidência? Existe coincidência? Estava escrito nas estrelas? Não estava escrito nas estrelas, né? Até, principalmente, inclusive isso é muito importante, né? Em termos de religiosidade, para as pessoas mais religiosas que acreditam que Deus entregou aquilo, né? Que a sua vida só é daquele jeito porque Deus quis. Essa corrente filosófica que fala das coincidências ou da ausência de coincidências, ela questiona também a religião. Então, olha até que ponto um livro best-seller entra na tua vida. Porque ela vai questionar não só a tua crença racional, mas né, se isso é possível, mas os seus ideais racionais, mas também a sua religião, se você tiver uma. Né? Porque você vai pensar. E não à toa ele já começa falando, né, de Cristo pregado na cruz. Quer ver? Até uma parte aqui do... Complexos, sem dúvida. Então, e isso é toda essa concepção, né, esse questionamento que ele vai trazendo, é uma porrada. Você mesmo falou isso, né? Quanto mais você lê a Sustentável Leveza do Ser, mais você vai perceber nuances, mais você vai perceber coisas. E é um livro pequeno, mas que a cada vez você descobre algo diferente, porque nada é o que parece ser. Né? Nem a cachorra é só a cachorra. A cachorra significa 1 bilhão de coisas. Né? Inclusive ele escolhe uma cachorra da ninhada, sabendo que os demais filhotes morrerão. Que é o amigo, ele vai ali. Fala, gente, eu estou escolhendo um. Olha que responsabilidade essa escolha. E é isso. E no decorrer do livro todo, né? Essa questão das escolhas é muito presente. Tanto é que já começa com essa ideia do Tomás na janela, pensando: e aí? Eu deixo essa mulher doida aqui ou não?
ou continuo com a minha vida de pegar quem eu quiser? Uhum. E Teresa é tão o peso, é tão representada como supostamente o peso, porque enquanto Tomás leva essa vida leve e tranquila, a Teresa é muito apegada, né? A Teresa, ela tem várias dificuldades com a mãe, várias dificuldades com o corpo, várias dificuldades com o local dela de existência. Quando ela conhece o Thomas, ela se acha linkada com ele, porque ele está indo um livro, então supostamente eles pertencem ao mesmo mundo. Só que o mais interessante é que quando ela resolve, numa síncope, sair da cidade dela e ir atrás dele, ela leva uma mala super pesada e deixa essa mala na estação rodoviária. Só que quando ela chega e fica lá, e vai ficando, ela fica doente. Então, olha como nada é só aquilo, entendeu? Ela não ficou só doente. É mais um dos campos dos acasos que fez com que ela tivesse que passar a noite lá. Ela fica com febre, ela fica febril. E o Tomás começa a se questionar sobre o que ele deve fazer. Ele deve expulsar aquela garota? Né? Ele deve. Mas ela tá doente, ela parece um bebê, né? Ele fala isso o tempo todo sobre ela. Que ela parece uma criança indefesa, né? E quando ela adormece com a febre, no estado febril que ela tá, ela adormece segurando a mão dele, sem querer soltá-lo. E isso é durante todo o relacionamento dos dois, inclusive, né? Essa coisa do não querer deixar ele embora, deixar ele sair, a ponto de que quando depois, no decorrer do livro, quando eles já moram juntos, ele começa a pegar tomos de livros e colocar na mão dela para que ela não reparasse que ele estava saindo e deixando ela dormindo sozinha. Né? Então, assim, supostamente nós temos essa questão. Só que a Teresa também, essa questão do peso e da leveza. Mas a Teresa também, ela não quer se identificar como peso e ela também não é só peso. Porque ela entende essa relação que o Tomás leva com o mundo e ela até uma hora se oferece para banhar as amantes dele. Sim, sim. Né? Ela se oferece para cuidar da casa dele, para cuidar das coisas dele. Então, assim, ao mesmo tempo, ela é leve, né? Ela tenta levar a vida com leveza. Ela tenta deixar o Tomás levar aquilo. Só que também, se você for pensar, né, o que é leveza em si? Porque para ela o Tomás é pesado. Né? E a Sabina talvez fosse pesado também, né? Que era a amante. A Que é a amante, amante. a amante principal, a mais constante, talvez, né? E a mais leve da história, possivelmente. Exato! E aí, eu acho que um dos maiores. Uma das coisas mais legais, uma das maiores sacadas desse livro é mostrar que a gente não é 8 ou 80, né? Que a gente é tudo um pouco, que a gente é um emaranhado de emoções e coisas, sentimentos e constatações, etc. Porque a própria Sabina, que é essa amante, que é artista, que é, sabe, a pessoa livre também, assim como o Tomás, ela também é um peso para muitos dos personagens, né? Inclusive para amante dela, né? Então, assim, e aliás, ela também é um peso, porque quando ela oferece para Teresa um trabalho como fotógrafa, por exemplo, ela também é um peso, né? Quando ela começa a posar para Teresa, tirar fotos com ela pelada, ela também é um peso, porque Teresa tem toda uma questão com a nudez. Teresa tem toda uma questão com o Tomás, que é o amor dela. Sabendo que aquela é amante, né? Então, assim, tudo isso é de uma maneira muito particular que o narrador e Milan Kundera conseguem nos trazer, né? E além de toda essa questão de peso, de leveza e etc., a gente tem a questão política. Que né? Te também, né, de um jeito... 1968 é um ano Exatamente. Assim, tudo aconteceu, né? E tudo aconteceu. Que tudo aconteceu. E aí o Milan Kundera, ele escreve esse livro exilado, porque ele fez parte da Primavera de Praga, que é um mote, é a base do livro todo,
porque os personagens também passam pela Primavera de Praga, também se envolvem com essa questão de deixar ir contra a Rússia, né, e o seu governo totalitário. E eles são artistas, porque apesar do Tomás ser médico, ele tem um ideal, né, de liberdade, ele tem um ideal de militância que às vezes é mais pesado do que da própria artista que é a Sabine, né? Assim, então, no final das contas, o mais militante de todos ali é ele, que tem a profissão mais racional, que é de ser médico. Uhum. Então, você tem esse contraponto, e aí Teresa, que de garçonete passa uma fotógrafa importante, que tenta fotografar todas as militâncias que ocorrem, e que tentam permanecer em Praga num período que nenhum intelectual podia permanecer em Praga. Ela né? tem Nenhum... volta. Exato, exato. Isso. Então, assim, é muito pesado toda essa questão, né? Essa ideia. Enquanto isso, você tem a amante artista que enxerga também muito de longe a situação. Tanto é que eu não vou dar spoiler aqui, mas é graças a ela que a gente sabe dessa história. Né, que a gente sabe o que vai acontecendo e o que acontece, qual que é o final da história. É graças a ela. E, aliás, uma coisa que ficou muito mais clara no filme, por exemplo, que não é um filme bem quisto pelo próprio Milan Kundera, que proibiu, né? Depois que ele viu o filme... E ele disse que não autoriza mais nenhuma obra dele para que vá para o cinema. Foi só esse mesmo. E é um filme de 3 horas, né? É um filme bem diferente do livro, apesar de ter os seus grandes méritos aí, né? Então você tem toda essa questão política muito inerente. O Milan Kundera também com isso muito na cabeça. Ele já tinha sido expulso do Partido Comunista diversas vezes, por ideais também políticos. E depois, no decorrer das publicações dele, você vai percebendo que ele vai deixando de ser tão político, ele fica um pouco mais filosófico, talvez, né? Para mim, o suprassumo do Milan Kundera é quando ele publica A Imortalidade, que é um calhamaço desse tamanho, um livro muito doido, que apesar de ser um livro super pautado no presente, com personagens bem reais, é um livro que não tem uma linearidade, porque tem Goethe no livro, tem o encontro de Goethe com Hemingway no céu, sabe? Ele mistura muita coisa, só que tem uma parte que eu acho muito interessante, que tem a ver com a Inaceitável Leveza do Ser, que é o seguinte, esse livro foi publicado em 84, né? Sim. Ele fez em 83, teve uma questão aí com 83, 84, mas 84 é meio que o ano oficial que a gente considera. Isso. E aí depois ele publica vários livros do Milan Kundera, e já tem a sua fama, porque esse livro foi um sucesso absoluto, estrondoso. Depois do filme, então, virou uma coisa de louco. Não à toa a gente está englobando ele aqui como um best-seller. Mas, quando ele publica a Imortalidade, que são anos depois, a história... O personagem principal, um dos protagonistas, é um escritor. Então, o livro começa com esse escritor indo se reunir com um editor dele para falar qual é o livro que ele vai começar a escrever. Olha. E aí ele vê uma cena de uma mulher mais velha fazendo um gesto, né, para um professor de natação. E ele resolve que ele vai criar, então, uma história sobre essa mulher, que ele vai inventar uma personagem para essa mulher. Mas a parte mais interessante da Imortalidade é que tudo para ele, para esse escritor, tudo para ele é porque nós, seres humanos, queremos ser imortais. E que a nossa imortalidade, ela acaba até a última lembrança de alguém. Então, a partir do momento que você vê uma foto da sua avó, da sua bisavó, de alguém da sua família, e pergunta, quem que é nessa foto? E a sua avó fala, não sei. Aí sim, essa pessoa morreu. Não é só aí que essa pessoa morreu. Essa pessoa pode ter morrido nos anos 10. Mas não interessa. Ela só vai morrer quando a última pessoa não lembrar mais dela. Não tiver mais ninguém que vai lembrar dela. E aí o Milan Kundera defende isso em A Imortalidade, né? E por isso que ele traz Goethe e Hemingway falando sobre isso, porque serão seres que talvez jamais serão esquecidos, né? Por serem escritores muito famosos. E aí o Milan Kundera tá com esse personagem que parece ser ele na vida real,
E aí tem uma cena desse jantar, e aí ele chega pro editor dele, o editor dele fala assim, e aí, você já escolheu qual vai ser o nome desse livro? Isso é em A Imortalidade, tá? E aí esse escritor fala assim, sim, já escolhi, vai chamar A Insustentável Leveza do Ser. Olha que bacana. E aí o editor fala pra ele, não, mas não dá. Primeiro que esse livro já existe, e segundo que esse livro é seu, inclusive. Não só já existe, como você que fez, Uhum. né? E aí ele fala, não, mas naquela época eu não tinha noção do que eu tava falando. Esse livro tem muito mais a ver com a insustentável leveza da nossa existência do que aquele. Então, olha como esse livro é tão importante que até o próprio Milan Kundera levou isso e ainda leva até hoje, porque para ele a humanidade e a nossa busca constante, a nossa existência, a nossa vida é uma constante busca pela imortalidade e também uma constante busca por essa coisa do ser leve, que para ele é uma falácia, não existe, né? A leveza não existe. O que é É, ser leve? eu entendi que no final a leveza é algo até negativo, né? Esse título, A Insustentável Leveza do Ser, ele leva até para o lado negativo. Foi o que entendi, pelo menos, né? Não sei se ele pudesse fazer uma escolha entre leveza, né, e o peso, qual que ele faria. Mas dá a entender que talvez fosse mais para o peso do que pela leveza. Que a leveza tornou-se insustentável. Ou É, viável, quem sabe. eu também tenho essa impressão muito forte, assim, de que ele retrata. Mas eu acho que mais do que a leveza ser insustentável e ser mais negativo, se é que dá para falar desse jeito, mas até porque se a gente for pensar, a negatividade nessa linha de raciocínio é a ausência da positividade, né? Então, nada é um extremo. É uma. Sabe aquelas as bonecas russas que você tira e vai tirando? Tem várias ali para você. Exatamente. Mas, levando, eu acho que mais do que essa questão de que a leveza é insustentável, eu Ah, acho que para o Milan Kundera e para algumas questões filosóficas também, para alguns embasamentos filosóficos, o ser humano, ele é por si só insustentável, entendeu? Não dá pra gente achar que a gente vai ser leve de algum jeito. Porque hum, a leveza, ela leva a gente a fazer coisas e agir de uma maneira que eu não consigo nem achar outra palavra, é tosco, né? A nossa existência, ela vai ser pautada nessa da gente tentando viver, primeiro que ninguém tem um caderninho escrito viva assim que vai dar certo, uhum. né? Então, essa eterna busca, essa eterna e constante busca, até porque você falou isso muito bem no começo, né? Que desse romance não linear, que é por isso tão difícil às vezes de ler, porque não tem um começo, meio, fim. Assim como a nossa vida, né? Então, assim, por mais que a gente busque a felicidade, a gente leia livros de autoajuda, que a gente tente ser alguém bom e etc, etc, essa eterna correria, essa eterna não linearidade, né? Essa eterna procura, essa busca, faz com que seja impossível você ser só leve, Uhum. Não, né? e essa questão de você ter que fazer escolhas. Você chega ali, bifurca, você tem que fazer escolhas. E fez a escolha, toma um caminho único ali, né, na história. Muitas vezes sem volta. Muitas vezes tem volta. É. Aquele filme com o Brad Pitt, do Benjamin Button, Hum, ele, é muito parecido com a Insustentável Leveza do Ser. É claro que a história base é completamente diferente, mas leva o mesmo preceito filosófico, que é uma parte que para quem não viu esse filme, para quem não sabe a sinopse, né, é um homem que é o contrário, né? Ele nasce velho e ele vai se transformando em bebê, né, em hum, criança e assim vai. E aí você vai tendo todas essas coisas filosóficas dele, da existência, mas aí tem uma cena que é super incrível no filme, que conta a história de quando ele conhece a menina que ele se apaixona e que acaba ficando com ele o resto do filme, mas assim, né, o filme todo ela tem uma presença importante, que tem uma cena linda pra mim, que é muito memorável, que tem a ver com isso do Milan Kundera, que ela tá saindo de casa
E também tem um narrador que tá narrando isso, né? Então ela tá saindo de casa, e o narrador tá falando, olha lá, tá se preparando pra sair de casa. Ah lá, vai tomar um banho agora, hein? Aí ela vai botar roupa e tal. E aí quando ela sai de casa, ela deixa o molho de chaves cair no chão. Ela se abaixa, pega a chave, fecha a porta e sai e é atropelada. O narrador fala, vamos voltar. Se ela tivesse feito uma coisa diferente. Então aí mostra, volta um pouquinho e aí é uma cena diferente, só no sentido de que quando a chave vai cair, ela consegue pegar no ar. Esse milésimo de segundo, esse milésimo de acaso, fez com que ela não fosse atropelada e, por consequência, ela acaba não conhecendo Benjamin Button. Então, assim, né, sem querer contar do filme que não tem a ver com melancolia, mas acaba tendo também, essa existência, essa coisa existencialista que o Melancolia traz em todos os livros dele, e nessa Estava Leveza do Ser, dessa maneira tão sobrenatural, né? Ela está presente nas nossas narrativas, nos nossos romances atuais e nas nossas dúvidas existenciais atuais. Que, inclusive, tem ululado ainda mais, né, nessa época de isolamento e de pandemia. Porque a gente tem pensado mais na nossa existência, né? A gente tem dado mais valor para a nossa existência, para os nossos relacionamentos. Pensar os nossos relacionamentos tem sido um catarse, tem sido uma questão pra gente. Será que eu faço isso porque eu gosto? Será que eu faço isso porque eu quero? Será que eu quero esse relacionamento? Será que eu não quero esse relacionamento? Isso eu tô falando das coisas mais, né, espetaculares, até as coisas mais banais, né? Esses dias eu vi um stories de uma amiga minha, um tweet de uma amiga minha que eu falei, nossa, pode crer, assim, uma coisa muito banal, que parece ser banal, que ela falou assim, bom, nessa pandemia, esse isolamento fez eu perceber que eu jamais, na minha vida, me depilei pra mim mesma. Olha. E aí eu falei, é verdade. Porque, né, no final é um pouco disso. Claro, dentro da nossa narrativa de existência e de mulheres, etc. Mas, entende? Esse peso para as coisas, a gente tem questionado hoje em dia. Não existe mais nenhuma ação. Peraí, que acabou a bateria do meu computador, a luz apagou. Não existe mais nenhuma ação que a gente faça durante esse isolamento que não seja pensada e repensada como a Teresa e o Tomás pensariam, né? É um livro muito atual. Não é um livro muito atual? É muito atual e não tem nada a ver também com o livro. Vou pegar o carregador, vai falando que eu tô vendo. Tá, ao mesmo tempo eu tô vendo o comentário aqui do Thales, né? Dos Secos e Molhados, um disco que eu adoro. Ele diz muito leve, leve coisa nenhuma. Que era exatamente o que a gente estava comentando, né? Parece que a leveza é o bacana, ser desprendido é o legal, mas de repente leve coisa nenhuma. Não dá para você ser leve o tempo todo, fazer escolhas leves, né? Muitas vezes você faz escolhas e torna tudo muito pesado, dependendo. E não é o que você queria. Que não é. E às vezes uma decisão muito aleatória, né? Faz com que tudo mude, né? Que tudo mude. Eu queria, inclusive, tomar a liberdade de ler a primeira página do livro, né? Que fala justamente sobre a questão da leveza e do peso, mas fala assim, né? E dessa coisa do eterno retorno, mas ele fala: o eterno retorno é uma ideia misteriosa. E com ela, o Nietzsche pôs muitos filósofos em dificuldade. Pensar que um dia tudo vai se repetir como foi vivido e que tal repetição ainda vai se repetir indefinidamente. O que significa esse mito insensato? O mito do eterno retorno afirma, por negação, que a vida que desaparece de uma vez por todas, que não volta mais, é semelhante a uma sombra. Não tem peso, está morta por antecipação e por mais atroz, mais bela, mais esplêndida que seja, essa atrocidade, essa beleza, esse esplendor não tem o menor sentido. Essa vida é tão importante como uma guerra entre dois reinos africanos no século XIV, que não alterou em nada a face do mundo, embora 300 mil negros tenham encontrado nela a morte depois de suplícios indescritíveis. Será que essa guerra entre dois reinos africanos do século XIV se modifica pelo fato de se repetir um número incalculável de vezes no eterno retorno? Sim, ela se tornará um bloco que se forma e perdura, e sua brutalidade não terá remissão.
Se a Revolução Francesa devesse se repetir eternamente, a historiografia francesa se mostraria menos orgulhosa de Robespierre. Isso é maravilhoso, né? Mas, como ela trata de algo que não voltará, os anos sangrentos não passam de palavras, teorias, discussões. São mais leves que uma pluma. Já não provocam medo. Existe uma diferença infinita entre um Robespierre que apareceu uma só vez na história e um Robespierre que voltaria eternamente para cortar a cabeça dos franceses. Digamos, portanto, que a ideia do eterno retorno designa uma perspectiva em que as coisas não parecem ser como nós as conhecemos. Elas aparecem para nós sem a circunstância atenuante da sua fugacidade. Com efeito, essa circunstância atenuante nos impede de pronunciar qualquer veredito. Como condenar o que é efêmero? As nuvens alaranjadas do crepúsculo douram todas as coisas com o encanto da nostalgia, até mesmo a guilhotina. Não faz muito tempo, surpreendi-me experimentando uma sensação incrível. Folheando um livro sobre Hitler, fiquei emocionado com algumas fotos dele. Lembravam-me o tempo da minha infância. Eu a vivi durante a guerra. Diversos membros da minha família foram mortos nos campos de concentração nazista. Mas o que era a sua morte diante dessa fotografia de Hitler que me lembrava um tempo passado da minha vida e um tempo que não voltaria mais? Essa reconciliação com Hitler trai a profunda perversão moral inerente ao mundo, fundado essencialmente sobre a inexistência do retorno. Pois nesse mundo, tudo é perdoado por antecipação e tudo é, portanto, cinicamente permitido. Então, ele junta essas duas correntes filosóficas, ele vai falando ainda mais da devesa, do peso e de outras correntes filosóficas, mas, assim, botando Hitler, botando Robespierre com a guilhotina, e botando tanta coisa que nos leva a comparações, às vezes, esdrúxulas, né? Sendo essa da depilação que eu falei agora, ou então, por exemplo, quando você se sente mal com alguma coisa, alguma coisa de ruim acontece na sua vida, e aí você pode tentar parar de ficar mal com aquilo se você pensar que ela vai ter o mesmo tempo de algo bom que aconteceu na sua vida. Uhum. Né? É aquela história de quando a gente passa por alguma coisa e alguém chega em você e fala assim, relaxa, daqui a pouco você vai rir disso. Sabe? Daqui a pouco isso só vai ser só história. Então, assim, olha como a gente se relaciona com as coisas à nossa volta. Parece até um papo meio coaching, né? Mas olha como a gente bota o peso das coisas e a leveza nas coisas, né? O que seria, então, peso? O que seria, então, leve? E nessa época de isolamento e de pandemia, a gente tem... Por isso que eu falo que esse livro é tão atual, porque a gente tem questionado como que... Isso é muito importante. Como que a gente vai ler alguma coisa hoje em dia se a gente não sabe se a nossa existência vai continuar daqui a algumas horas? Então, com a morte tão inerente como a gente está nessa época, com essas mais de 50 mil mortes só no Brasil, por exemplo, e de mais de 1 milhão de casos confirmados, olha como a gente vai questionar a nossa existência. Então, se a gente vai questionar a nossa existência, é claro que as coisas vão ser muito mais pesadas. O livro que eu vou escolher ler, ele vai ser muito pautado na maneira que eu estou me sentindo. Uhum. Se eu não sei se eu vou estar viva amanhã, eu quero ler o que eu quero ler, né? Você leria, por exemplo, A Peste, de Camus, nesse momento? Eu leria, inclusive queria começar a ler nesse período, assim, para também entender um pouquinho sobre isso, sabe? Eu estava vendo no comentário, antes da gente entrar aqui na conversa, de autores e atores lendo 100 Anos de Solidão, do Garbo, né, do Gabriel Garcia Marques, que também fala de uma peste, né? Que é a peste da insônia, inclusive, que toma conta da civilização e que tira da civilização a memória, porque eles começam a esquecer, inclusive, o nome das coisas. Para que serve vaca? Para que serve, né, leite? Para que serve café? Para que serve a vida? Então, isso é muito doido, né? Como pra gente, a nossa existência, a gente tem questionado a nossa própria existência justamente porque estamos num período pandêmico. Então, nessa hora, a gente tem tido uma revanche dos clássicos até, né? Muita gente tem lido agora clássicos, não só pelo tempo que tem aumentado, digamos assim, mas também porque a gente tá numa loucura aqui dentro, assim. Porque se a gente questiona a nossa existência, a nossa vida,
eu quero ler alguma coisa que vai me fazer pensar, Uhum. né? E aí você estava leveza do ser, ela pode trazer isso de uma maneira muito bem. O Camus com A Peste pode trazer isso muito bem. Ensaio sobre a cegueira do Saramago pode trazer isso muito bem, Uhum. né? Se eu vou repensar tudo isso, eu vou tratar de uma maneira diferente. Eu fiz uma reunião agora há pouco com um projeto e aí me perguntaram: você quer fazer quinzenal ou você quer fazer semanal? Aí eu falei assim: vocês que sabem, por mim, tudo certo, sobre o tempo. E eles falaram assim: porque eu acho que mensal vai ser muita coisa. Eu falei: sobretudo nessa época, que a gente não sabe se a gente vai durar um mês. Perfeito, Eu não sei perfeito. se eu vou estar mês que vem viva. Então é muito doido. E, aliás, o Milan Kundera, nessa cena política que ele coloca em Praga e tal, tem uma cena que é muito, muito interessante, que é a galera tirando as placas das ruas para Hum. que os russos não soubessem em que ruas estavam e se E perdessem. Só que aí os russos chegam lá e começam então a dar nome para as ruas. nomes Então, russos. olha o quê? Nomes russos, né? Nomes russos, exato! Ou seja, essa perda de identidade, e olha como também não é só o que parece ser, não é só as pessoas tirando os nomes das ruas para que os russos se perderem, é também a perda da identidade, Total. né? É também a perda da compreensão do que a gente está passando. Porque a não compreensão do que está acontecendo, para a gente é louco, é muito doido a gente viver numa vida que a gente não sabe o que está acontecendo. Que a gente não sabe o que vai acontecer. Sobretudo a sociedade ocidental que gosta de controlar tudo, Uhum. né? Então, isso é muito, muito doido e insustentável, porque é insustentável a gente viver uma vida onde a gente queira controlar o dia de amanhã. Até, inclusive, a Ana Letícia está dizendo aqui: acho engraçado vocês citarem a fragilidade da vida por causa da pandemia, quando essa fragilidade sempre existiu. Mas agora está realçada, né? Sempre existiu, sem dúvida. Mas aí É você isso. parar para pensar nisso, daí o aumento dos casos de depressão, ansiedade, que aumentaram. Porque agora o que sempre existiu, você tem tempo para olhar aquilo com lupa, se for o caso, né? Então, eu há pouquíssimo tempo lá no Valer um Livro fiz um vídeo. Engraçado que agora me falha a memória de qual foi o livro que foi. Ah, lembrei. O cara, o escritor do Homo Sapiens, Hum, Yuri, nunca sei pronunciar o sobrenome dele. sim, teve É, ele Roda Viva recentemente. Isso. Ele fez um texto sobre a pandemia, logo no começo aqui no Brasil, assim, foi em março, fevereiro, sei lá, e ele fala exatamente isso. Quem falou isso A da morte? Ana Letícia, do Nelly, Ana Letícia. tá acompanhando. Ele usa exatamente essa expressão, que é muito engraçado a gente agora falar sobre morte e sobre essa compreensão e esse desespero com a morte, sendo que a morte estava aí o tempo todo, que para morrer basta estar vivo, Uhum. né? E aí eu trago nesse vídeo que eu fiz do Valer um Livro esse artigo desse cara, do Yuri, e também faço a comparação com a literatura e com outras coisas da literatura que trazem essa perspectiva de que é só a partir do momento que o escritor nos coloca a palavra, ou que todo mundo está falando sobre aquilo, ou que você está lendo sobre aquilo, ou que você está vivendo aquilo, que você começa a pensar. Você para e fala: eita, não é que é? Né? Eita, não é que tem isso? Não é que Uhum. para morrer basta estar vivo? Não é que, né? Não é que não dá para ser pesado ou leve? Esses questionamentos, eles passam a existir com isso, né? Sendo no Gabriel Garcia Marques, que era aficionado por pandemias, né? Ele fez o Amor em Tempos de Cólera, o próprio 100 Anos de Solidão. Enfim, ele sempre teve uma questão com essa existência da humanidade, o que a gente é, o que a gente não é, né? A gente dá pra fazer tanto link. E aí você falou uma coisa também muito real, que foi a coisa do tempo, né? É, gente, eu tô fazendo tanto link, vocês me perdoam, porque a minha cabeça começa assim, ó, a pensar em várias coisas. Se vocês se perderem, vocês falam que eu volto ali no raciocínio. É a mulher do Oi? Yakult. A mulher de Yakut, exato. Não é que eu lembrei que esses dias foi sábado, domingo, sei lá.
a gente comemorou os 90 anos de Ildailshi, né? Na verdade, já era em abril, mas fizemos, junto com a Companhia das Letras do Instituto Ildailshi, uma coisa de 90 anos de comemoração. E aí eu mediei uma mesa da Carola Saavedra e da Júlia Souza sobre a Hilda e sobre a produção dela. E a gente falou muito sobre a questão do tempo, que a Hilda falava muito, essa poetisa, né? Essa poeta, escritora, dramaturga, enfim, falava muito que a gente acha que a gente tem muito tempo, mas que a gente não tem, né? E eu acho que essa fase pandêmica nos faz questionar isso. Eu tenho esse tempo, né? Quem eu sou? Porque sou. Eu gosto disso que eu tô vivendo, eu não gosto. E o Milan Kundera faz isso de uma maneira sobrenatural, né? Em Você Tava Leveza do Ser. Porque ele te faz questionar o seu peso e a sua leveza. Se você se acha leve, você termina o livro se achando pesado. E se você se acha pesado, você termina o livro se achando leve, né? E quando você diz nós não temos tempo, exclamação, acabaram de me avisar também que nosso tempo... E não temos tempo. Não temos tempo também aqui. Olha, tá maravilhosa a conversa. Eu tô assim, adorei estar aqui com você, né, nessa hora. É uma pena, né, que realmente a gente só tenha 1 hora. O Instagram, ele coloca esse formato aqui de 60 minutos e vai acabar automaticamente. Então, deixa eu me despedir aqui, né? Agradeço demais a sua presença, a conversa foi muito rica. Muito legal você ter topado falar sobre o seu best aqui com a gente. E eu aproveito para ressaltar, mesmo com a decisão responsável da Fundação do Livro Leitura de Ribeirão, foi adiada a Feira, né, Internacional de Literatura. As atividades da quarentena cultural continuam aqui a todo vapor, de forma online, nas redes sociais. No dia 26, que é a sexta, às 19 horas, tem bate-papo Leitura para Além do Enredo, Literatura para Decifrar o Mundo, com o escritor imortal da Academia Brasileira de Letras, Inácio Loyola Brandão, a medição de Laura Abad. E no sábado, dia 27/6, às 10 horas da manhã, aí pela plataforma Zoom, acontece encontro mensal do Núcleo de Contadores de Histórias da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão, com mediação de Miriam Fontana, tá? Então eu agradeço a todos, agradeço a você, e esses minutinhos aí, você se despeça aí do pessoal que está nos acompanhando, por favor. Bom, de novo, queria agradecer imensamente pelo convite. É sempre muito bom debater sobre literatura, ainda mais quando me dão essa liberdade e abertura para falar e brisar, né? Porque é isso, a gente brisa falando, ainda mais se é Milan Kundera. Agradecer a todo mundo que viu aqui, que vai ver depois, porque vocês vão salvar, né, nas redes sociais essa live. E leiam Milan Kundera. Eu só queria falar, né, que a galera, eu vi alguém falando que foi muito difícil ler porque só pensou enquanto a Teresa estava num relacionamento abusivo, né? É um livro muito erótico, é um livro que tem muito sexo, é um livro que tem muitas problemáticas de relacionamento, né? Mas eu acho que é tudo proposital. Porque as relações carnais, amorosas e abusivas, elas também têm a ver com essa insustentável existência, né, de cada um dos personagens. Uns mais e outros menos, claro. Uns vítimas, outros talvez não, mas enfim. Essa é uma história, eu acho que tudo tem a ver com a narrativa. Não dá para ler Isso Tava Leveza do Ser só pegando como foco a relação, ou só pegando como foco o contexto político, ou só o filosófico, enfim. São muitas nuances aí nesse livro. Tem que ter de poder defender meu best. Para ler o livro, né, Tati? O quê? Tem que ter uma certa maturidade para ler o livro. Eu acho que tem. se você tem, por exemplo, menos de 18 anos e quer ler alguma coisa mais filosófica, vai ler O Mundo de Sofia. Exatamente, é exatamente o que eu ia citar. O Joyce Gardner, do Mundo de Sofia, ele está aqui em algum lugar, inclusive, na minha estante, não sei onde está agora, mas é um ótimo livro se você for criança e estiver nos assistindo. Não leia Antes da Leveza do Ser, porque tem cenas de sexo. Leia O Mundo de Sofia, que também tem esses pensamentos filosóficos bem inerentes, né? O Joyce Gardner tem muito disso. Aliás, o Joyce Gardner, ele tem uma pegada muito Milan Kundera, porque do mesmo jeito que O Mundo de Sofia é o livro mais famoso dele, o livro mais existencial que ele tem é o Maia, que ele lançou muitos anos depois do Mundo de Sofia, que também é um calhamaço, bem parecido com o Milan Kundera, se a gente for pensar. E que também tem esses questionamentos aí filosóficos.
e talvez com menos sexo. Mais indicado, né? E é isso aí. Então a gente já tá para cair, né? Acho que já chegamos aí aos finalmente. E deixa então o agradecimento. Eu assisti alguns vídeos lá do seu canal, achei muito bacana, né? E tem o do Dia dos Namorados, inclusive, já fiz a minha inscrição lá no canal, tá? Que bom, obrigada. Ninguém tá solteiro.